3h47. Vamos falar sobre economia mais uma vez aqui no estúdio CBN. O Observatório da PUC Campinas está divulgando o resultado da balança comercial da região metropolitana. No mês de abril, houve uma diminuição nas exportações e um aumento nas importações, então, aqui na região metropolitana. Esse estudo foi coordenado pelo professor Paulo Ricardo da Silva Oliveira, que inclusive conversa com a gente ao vivo, agora, nesse momento, para poder explicar um pouquinho sobre esses dados. Mais uma vez, bem-vindo, professor, e obrigada pela sua participação aqui no Estúdio CBN. Muito obrigado pelo convite, boa tarde aos ouvintes e a vocês aí do estúdio também. Então, de imediato, professor, eu queria que você me explicasse qual que é a razão, então, dessa queda nas exportações e desse aumento, então, nas importações aqui na região metropolitana. Olha, o que determina esses movimentos, né, da balança comercial numa região como a nossa é basicamente a atividade do setor industrial. Né? Então, quando a indústria de transformação, que é um setor importante aqui para a região, né, responde com uma maior capacidade produtiva, né, ou utilização dessa capacidade, né, com o aumento da produção industrial, em geral, a gente tende a ver que a balança comercial fica deficitária, porque essa indústria depende bastante da importação de insumos. Então, para esse mês, né, ainda é um pouco cedo para a gente entender melhor esse movimento, mas tudo indica, né, junto com dados também aí do IBGE, que a atividade industrial para a indústria de transformação respondeu, né, para esse período, né, a gente está olhando para os dados de abril. A pesquisa, né, de produção industrial do IBGE já apontava para uma resposta de parte da indústria de transformação no Brasil. Então, esses dois dados combinados sugerem, né, que o que a gente observou nesse período foi um aumento da produção industrial, né, em relação ao período imediatamente anterior. Então, isso justificaria que no mês de março, no mês de abril, aliás, perdão, a gente tenha um aumento das importações, que é basicamente importação de insumos, né? E as exportações aí negativas até um decrescimento, né? Até pela característica da indústria nacional, né? Que alocada aqui na região, sobretudo produz para o mercado interno. Professor, como é que você avalia então esses números? O que isso representa para a região? Olha, isso representa, né, no curto prazo, né, a gente enxerga uma possível melhora da indústria de transformação, mas é preciso olhar para isso, né, obviamente reflete em mais empregos industriais, né, que são empregos onde a massa salarial, né, as condições de trabalho tendem a ser superiores a alguns setores de serviço, mas a gente observa que, no geral, observando um período de tempo mais longo, né, pensando 12 meses, a região continua, né, assim como boa parte da indústria brasileira, continua com taxas de crescimento das atividades externas negativas. Né? Então, em 12 meses, a gente teve uma queda de 8,8% das exportações e 17,71% das importações. Ou seja, esse movimento positivo que você bem destacou, positivo aqui também é um pouco contraditório, é importante a gente explicar isso para os ouvintes, né? Dada a característica estrutural de produção da nossa região, um aumento da importação e, portanto, do déficit comercial pode significar uma conjuntura de produção mais elevada da indústria, ou seja, não é um indicador ruim, né, por si só, um indicador que precisa ser pensado na conjuntura, né, o que a gente está observando agora, e na estrutura. Idealmente, a gente gostaria de ter uma estrutura produtiva que fosse menos dependente da importação de insumos, mas não é essa a realidade. Então, na conjuntura, né, ali no curto prazo, quando a gente enxerga esse aumento das importações, em geral, isso é atribuível a um aumento da produção industrial. Então, quero dizer, para resumir, é o seguinte: no contexto de mais longo prazo, a gente ainda enxerga queda tanto da exportação quanto da importação, que indicam um baixo nível de atividade da indústria, que é o principal setor que se envolve no comércio internacional. Né?
o serviço, ele tem uma participação importante no PIB municipal? Tem, maior do que a da indústria. Mas as atividades que estão ligadas ao comércio internacional são as atividades da indústria. Então, a gente consegue observar melhor, né, a partir desses dados da balança comercial, a atividade da produção industrial. Então, no longo prazo, estamos com indicadores ruins, indicando uma baixa atividade, mas nesse mês de abril, né, se esse movimento se mantiver, a gente observa, né, algum sinal de recuperação da atividade da produção da indústria local, né? Isso pode estar marcando o início de um movimento onde, né, essa importação de insumos significa, na verdade, um aumento da produção industrial regional. Tá certo, Paulo. Obrigada pelas suas informações aqui no Estúdio CBN sobre, então, esse resultado da balança comercial aqui da RMC. Agradeço o convite, fico à disposição. Obrigada. 3h53.